A terceira trombeta é tocada. Água doce se torna amarga. Dê uma pausa no vídeo agora e faça sua oração pedindo a iluminação do Espírito Santo para entender tudo aquilo que vou dizer aqui e volte para prosseguirmos com o estudo. Se você gosta de assistir aos vídeos do canal, por favor inscreva-se e deixe o seu gostei. Passaremos agora ao toque da terceira trombeta, conforme narrado em Apocalipse capítulo 8, versículos 10 e 11. Vamos lá. O terceiro anjo tocou a trombeta e caiu do céu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas uma grande estrela, ardendo como tocha. O nome da estrela é Absinto, e a terça parte das águas se tornou em absinto, e muitos dos homens morreram por causa dessas águas, porque se tornaram amargosas. Veja que agora a água doce também é afetada, tornando-se uma água poluída. É mais um juízo de advertência da parte de Deus. Ah, professor, mas quem polui a água é o homem. Sim, é o homem. Mas eles fazem isso por quê? Fazem por ganância ou por total despreocupação com seu semelhante. Nem isso, porém, escapa do plano de Deus, que controla todas as coisas. Vemos aqui nessa imagem uma consequência dessa irresponsabilidade humana, causando a morte não só de vidas animais, mas também de seres humanos. Quando o texto diz sobre a terça parte dos rios, já sabemos que isso acontece porque as trombetas, elas avisam, advertem. O objetivo não é destruir tudo, não, é avisar o não crente sobre a indignação de Deus e sua aversão a essa vida de pecado que domina a maior parte do mundo. A terceira trombeta, ela indica que as advertências de Deus também atingem a água doce. O versículo diz ainda: e muitos dos homens morreram por causa dessas águas. Preste atenção agora. Se a trombeta é para avisar, por que muitos homens morreram? A resposta é a seguinte: aqueles que morrem não são o alvo das trombetas. Se eles morrem, é porque acabou a oportunidade para eles. Não é isso? Se eles morrem, não há como aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Então, nesse caso, no caso das pessoas que morrem, para elas não é uma trombeta que tocou. Não, é uma taça da ira de Deus que se derramou. Professor, como assim? Nós estudaremos sobre as taças a partir de Apocalipse 16. Mas eu já adianto aqui que, enquanto as trombetas têm o objetivo de avisar, advertir, dar uma oportunidade de conversão, as taças da ira, elas são derramadas para condenar, para matar, para acabar com as oportunidades. Vejamos agora alguns exemplos de como a grande estrela chamada Absinto, desse versículo, pode se manifestar no mundo. Primeiro, pelo descarte inadequado de resíduos sólidos. Como assim? O lixo que é jogado diretamente nos rios, como plásticos, embalagens, resíduos orgânicos. Quantas são as pessoas que não dão a mínima para o cuidado com a natureza e jogam essas coisas na água? São inúmeras, com certeza. Temos também depósitos clandestinos de entulho em áreas próximas às margens. Quando cai aquela chuva, ela leva esse entulho para dentro d'água. Em segundo lugar, temos efluentes industriais. Como assim? Trata-se do lançamento de produtos químicos tóxicos, como metais pesados, solventes e ácidos provenientes de fábricas. Não são poucas as fábricas que derramam produtos químicos tóxicos em rios, lagos. Por quê? Porque estão mais preocupados em ganhar dinheiro do que em preservar a vida. E isso é consequência do pecado. É óbvio. Em terceiro lugar, temos também esgoto doméstico e urbano, ou seja, o despejo do esgoto sem tratamento, incluindo aquelas águas residuais de banheiros, cozinhas, lavanderias. Tudo isso é solto aí irresponsavelmente na natureza e afeta também a água doce. Quarto lugar, temos os agrotóxicos, os fertilizantes agrícolas,
aqueles produtos químicos que são usados na agricultura e que escoam para os rios durante as chuvas. Ora, se você coloca produto químico nas frutas, nos frutos e chove, é claro que essa água vai levar parte desses produtos para os rios também. Igualmente ocorre com os pesticidas, que também são levados pelas chuvas. Outra coisa, derramamento de óleo. Cansamos de ver na TV documentários falando sobre acidentes no transporte de combustíveis, não é? Ou vazamentos em postos e refinarias que ficam próximos a corpos d'água, como lago, rio, lagoa, tudo água doce. Temos também o caso da pecuária e criação de animais. Como assim? Aqueles dejetos animais e nutrientes de fazendas que escoam para os rios aumentam a carga orgânica e provocam poluição biológica. Isso mesmo. Se não houver um cuidado, até mesmo os dejetos animais podem causar poluição biológica. Isso já é de responsabilidade dos criadores e dos donos desses animais. Outra, plantas aquáticas invasoras e lixo orgânico. O que é isso? É o lançamento de restos de alimentos e materiais orgânicos que causam o crescimento excessivo de algas ou de plantas invasoras. Então esses alimentos aqui, jogados o tempo todo na água, eles acabam fazendo com que algas e plantas que deveriam se limitar a um determinado território acabem crescendo e invadindo áreas que não deveriam invadir. Isso afeta a vida dos animais marinhos e, consequentemente, afeta também a vida daqueles que se alimentam desses animais. Mas note que o alvo aqui acabou sendo novamente a água doce. Por fim, temos atividades recreativas ou turísticas descontroladas. Quantas vezes também temos poluição por resíduos deixados por turistas, como garrafas, embalagens, produtos de higiene. É muito comum que grupos de turistas, ao desfrutar desses lugares, rios, lagos, lagoas, acabem deixando ali o que não deveriam. Para terminar, cito aqui o uso de embarcações a motor que podem causar vazamento de óleo também. Professor, o que é absinto? Absinto é uma erva amarga. Aqui tem uma imagem dessa erva. No Antigo Testamento, ela é um símbolo para punição de pecados e aflição. Isso confirma o que eu estou falando aqui, que estamos diante de uma punição divina. Veja só, Jeremias 9,15. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: eis que alimentarei este povo com absinto e lhe darei a beber água venenosa. Olha só que coisa, hein? Lamentações 3,19. Lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do veneno. Então, como eu falei, absinto está relacionado à punição de Deus e também a uma situação de aflição, de pranto, de dor. Ah, professor, mas para mim, Deus apenas permite que essas coisas aconteçam no mundo. Elas não fazem parte do plano dele para o nosso mundo. Olha, você pode até pensar desse jeito, mas não tem base bíblica para dizer tal coisa, sabia? Veja o que de fato ensinam as Escrituras. Isaías 46, versículos 9 a 11. Diz assim: lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Você entendeu? O versículo 10 está dizendo que Deus anuncia o que vai acontecer desde a antiguidade, porque o que acontece é simplesmente a realização do plano dele, da vontade dele. Por isso que ele afirma aqui: o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Esse texto ele revela que Deus sabe o que vai acontecer no futuro simplesmente porque é ele quem escreveu o futuro. Deus sabe o dia de amanhã porque foi ele que planejou e vai executar
o dia de amanhã. Esse é o segredo da onisciência de Deus. Ele sabe todas as coisas que acontecerão, porque tudo que vai acontecer nada mais é que o plano de Deus sendo posto em execução. Versículo 11. Que chamo a ave de rapina desde o Oriente e de uma terra longínqua, o homem do meu conselho. Eu o disse, eu também o cumprirei. Tomei este propósito, também o executarei. Então, quero concluir dizendo o seguinte: não importa se pareça a alguns que tudo aquilo que se vê em termos de tragédia seja simplesmente da responsabilidade humana. Não importa se alguns pensam assim. Por quê? Porque, na verdade, nós sabemos que tudo faz parte do plano de Deus. Tudo. Nos veremos na próxima aula no toque da quarta trombeta.